RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral. Eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do RIB. Vocês já me conhecem. E o episódio de hoje inaugura a terceira temporada do nosso RIBcast. Para comemorar o início dessa temporada, nós devemos falar de números do sucesso do nosso programa RIBcast. E vamos falar deles? Bom, o RIBcast, neste ano de 2025, capitula 22 episódios produzidos com mais de 60 especialistas convidados. Só no Spotify são 5.600 reproduções e quase 700 horas consumidas. 700 horas só de RIBcast. E deixa eu te falar uma outra informação muito importante. Nós somos o top 5 de 256 pessoas que são fãs do nosso RIBcast, que consomem até 2 vezes mais conteúdos do que outros usuários. No YouTube, são 5.900 visualizações e mais de 853 horas vistas. Nesse terceiro ano de RIBcast, o nosso programa tem muitos momentos icônicos, muitos momentos especiais e números incríveis dessa produção. Agradeço ao Registro de Imóveis do Brasil, a equipe que proporciona todo esse conteúdo para vocês e para todos nós, e principalmente a todos os registradores imobiliários que acompanham os episódios e que contribuem para os nossos vídeos. No episódio de hoje, um tema muito importante para todos nós e que está em voga nos grandes municípios urbanos e nos pequenos também. Isso eu posso dizer da cidade de onde eu trabalho. No episódio de hoje, nós temos regularização fundiária de edificações na prática. Lógico, como vocês já sabem, mais uma complementação que é trazida pela Lei 13.465 de 2017. Para engrandecer o episódio de hoje, nós temos não apenas 2, mas 3 participantes ilustres e conhecedores do tema. Para começar, apresento a doutora Paola de Castro Ribeiro Macedo, que é graduada em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito Internacional pela Georgetown University de Washington, nos Estados Unidos, e autora do livro Regularização Fundiária e seus Mecanismos de Titulação aos Ocupantes e professora de Direito Registral em cursos jurídicos e de pós-graduação. Olá, Paola, tudo bom? Muito obrigada por sua participação. Obrigada, Érica. Obrigada pelo convite do RIBcast. Sempre um prazer estar aqui dividindo as nossas experiências, os nossos estudos com os nossos ouvintes. Muito obrigada, Paola. Para enriquecer ainda mais, nós temos a presença do registrador Caleb Matheus Ribeiro de Miranda, que é oficial de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas de São Vicente, São Paulo, doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito e especialista em Direito Notarial e Registral. Tudo bom, Caleb? Muito obrigada por sua participação. Tudo bom, Érica? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falarmos de reorg de edificações. Obrigada. E para fechar essa tríade de ilustres personagens e competências nesta área, nós temos o nosso já conhecido, que já esteve aqui conosco, o Dr. Ivan Jacopetti do Lago, que é quarto oficial da capital de São Paulo, bacharel, mestre e doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, pós-graduado pelo Centro de Estudos Notariais e Registrais da Universidade de Coimbra e pela Universidade Autônoma de Madrid, diretor acadêmico da ARISP
e da Noreg São Paulo e professor de Direito Civil na Faculdade ESEG. Olá, doutor Ivan, tudo bom? Muito obrigada. Boa tarde, Érica, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, cumprimento também meus amigos Paola e Caleb. É um prazer estar aqui participando de mais esse programa. Muito obrigada. Para a gente começar esse debate, a nossa primeira pergunta vai para a Paola. E hoje as perguntas estão todas importantes. Não dá para perder nenhum trecho do Ribcast de hoje. Já vou alertando a todos vocês. Paola, para termos uma ideia melhor, explique para os nossos ouvintes qual a definição exata de REURB de edificações. Quais são os principais pontos de atenção na REURB das edificações? Há outros nomes para esse processo? E qual que é a legislação aplicável? Vamos aplicar apenas a lei da própria REURB ou alguma outra será complementar? Paola. Bom, para começar a falar de REURB nas edificações, é importante a gente situar esse tema dentro da regularização. Então, para começar, nós não estamos falando aqui daqueles imóveis em que individuais, né, em parcelamentos regulares, em que a construção não está regularizada. Né? Para esses, a gente tem toda a legislação municipal, o plano diretor, o código de obras, que vai estabelecer padrões e critérios urbanísticos e procedimentos para licenciamentos e para regularização de construções que ainda não estejam regulares. Então, esse procedimento, ele corre, cada um individualmente vai procurar o seu município para regularizar a sua construção que, porventura, não esteja regularizada e averbada no registro imobiliário. Então, o que a gente está tratando aqui hoje? Nós estamos tratando da regularização de edificações dentro de um ambiente de regularização fundiária. Então, dentro de um ambiente de regularização fundiária, qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Existe um núcleo urbano informal, que pode ser um edifício, ou pode ser um loteamento, um parcelamento, um condomínio de lotes, um direito de laje, enfim, existem uma série de formas de organização desses núcleos urbanos informais, em que eu vou falar também da regularização nas edificações. Então, a gente fala que dentro de uma regularização fundiária que é multidisciplinar, né, que tenha uma série de questões que precisam ser verificadas do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista ambiental, social, as edificações são uma parte do que deverá ser visto nos projetos que vão ser elaborados durante esse procedimento e pelo município o que será analisado em termos de aprovação ou não de regularização. Então, essa é a primeira questão que eu coloco. A segunda questão é a forma de regularizar essas edificações vai depender muito da forma de organização do núcleo. Então, se eu tenho, por exemplo, um edifício de apartamentos, né, em que eu tenho o meu núcleo urbano informal é um prédio de apartamentos, eu tenho um condomínio edilício ali, a questão da edificação, ela já é intrínseca à regularização. Então, significa dizer o seguinte, eu não consigo abrir matrículas de apartamento sem falar da edificação, porque a regularização fundiária, ela vai substituir uma instituição de condomínio. E para fazer a instituição de condomínio, eu vou precisar olhar para a edificação, entender quanto que tem de área privativa de cada unidade, quando tem de área comum. Então, a construção, ela está no centro, no núcleo dessa regularização, né? Isso acontece nos condomínios em geral, no direito de laje também. E muitas vezes nos conjuntos habitacionais. Não é a mesma situação se eu estou regularizando, por exemplo, um loteamento. Porque o loteamento, nós todos sabemos, é a divisão de uma gleba em lotes com abertura do sistema viário. Então, nesse caso do loteamento, eu posso tratar a regularização das edificações por etapas. O que significa isso? Significa que não é da natureza do lote, né, daquela parcela de terreno, haver uma edificação. Mas a gente sabe que numa regularização fundiária eu tenho um núcleo urbano informal, e se não todas, porque não precisam ser todas, mas grande parte das unidades vão estar ocupadas, vão estar construídas.
Então, pode ser que haja lotes vagos, que a gente vai regularizar somente como terreno, mas uma grande parte do núcleo vai ser realmente ocupado. Nesses casos, é possível fazer regularização de edificação concomitante à regularização do núcleo, ou seja, junto com a regularização do solo, né, e também com a titulação dos ocupantes, ou é possível que se faça essa regularização das edificações em momento posterior, em momento separado, e aí de forma individual, daquele que recebeu a titulação, ou até de forma coletiva. Então, é preciso separar esses tipos de regularização, porque justamente eles diferem do momento adequado de se fazer essas regularizações, né? Quais são as legislações aplicáveis? A gente, quando fala em regularização, sempre vai falar na Lei 3465 de 2017, que é a nossa lei de regência, né? É a nossa lei que estabelece todo o sistema da REURB no nosso país atualmente. A gente vai falar do decreto 9310, que é o decreto que regulamenta a lei 13465, que muitas vezes é esquecido pelas pessoas, e o decreto ele inova em uma série de questões. Então é importante olhar o decreto também para ver o que tem de inovação em relação à normativa. E aí nós temos também a legislação municipal que se aplica em relação à regularização. Nem todos os municípios têm uma lei municipal específica de regularização, mas muitos têm. Então é preciso olhar para ver se temos uma legislação específica municipal. Se não tiver, não significa que não dá para regularizar, pelo contrário, o aparato jurídico da regularização tá na lei federal de maneira que possa ser aplicada completamente. O que se fala é que cada município tem uma realidade, então em muitos casos é interessante regular por lei municipal alguns aspectos específicos. E os estados também têm suas normas, seu código de normas, que são as normas da corregedoria, que também dão conta de regular a regularização fundiária. Em São Paulo, nós temos o capítulo 20, que tem uma série de itens, né? É um capítulo longo de regularização fundiária, que inclusive sofreu alterações agora no final de 2024. Nós tivemos alteração nessas normas de regularização. Então, esse é o aparato jurídico que nós vamos nos socorrer para olhar para esse problema da regularização de edificações. Excelente. Com a tua resposta, já estou cheia de perguntas. Mas, sem quebrar o roteiro, só queria lembrar aqui a legislação e para que a gente possa pontuar quais legislações são necessárias para você que está ouvindo, para você que está assistindo, para acompanhar o tema. A Lei 13.465 de 2017, que é a conhecida Lei de Regularização, o Decreto 9.310, pesquisar no seu município a lei municipal, que pode reger as regularizações, que, como a doutora Paola mencionou, não é imprescindível, mas vai auxiliar. E também a legislação estadual, principalmente o Código de Normas do Tribunal de Justiça respectivo. Próxima pergunta, doutor Ivan. Doutor Ivan, ainda nesse sentido, eu gostaria de saber quais tipos de situações de irregularidade podem se encaixar nesse conceito de REURB de edificações. Prédios abandonados, um lugar onde vários filhos, por exemplo, acabaram construindo às margens da casa de um pai. Quais seriam essas construções e quais seriam os critérios para se encaixar na REURB de edificações nas legislações que acabamos de mencionar? Muito bem. O fenômeno da irregularidade ele é muito amplo, quer dizer, se caracteriza exatamente por ser a ausência de regularidade. Mas essa ausência da regularidade pode se dar de muitas maneiras diferentes em função do qual seria a regularidade que falta para aquele imóvel, né? As situações em que a edificação é regularizada no âmbito da REURB são aquelas que a Paola muito bem aí já tratou e nos lembrou, né? São situações nas quais muitas vezes nem mesmo o terreno tem situação regular, né?
também isso em vários graus diferentes, ou porque nem no município está regular, ou porque no registro não está, ou porque não está da maneira como atualmente deveria estar, até tem um registro anterior, mas a titulação é deficiente, etc. Né? Mas a edificação é interessante, porque ela em si é uma acessão. Então, em princípio, ela cabe a quem é o dono do terreno, né? Independentemente de qualquer coisa. Quer dizer, se eu preciso do registro para me tornar proprietário da terra, não é bem assim para a construção. Quer dizer, eu não vou me tornar proprietário da construção porque eu averbei a construção. Eu sou proprietário da construção enquanto acessão do terreno porque eu sou dono do terreno, né? Mas a construção em si também pode ser irregular. E aí, muitas vezes, a gente vai ter um fenômeno de irregularidade que também é irregularidade, mas que a rigor não se enquadra aí numa hipótese de reurb, né? E nós temos uma grande zona cinzenta de situações nas quais eu não consigo solucionar a irregularidade com os métodos tradicionais, vamos dizer assim, né, indo na prefeitura, obtendo um documento, etc. E também isso não está contemplado dentro do escopo da reurb. E são muitas situações. Então a construção pode ser irregular, por exemplo, porque ela não existe nem mesmo na prefeitura. É absolutamente clandestino. Ela pode ser irregular porque ela existe na prefeitura, mas eu tenho uma divergência, por exemplo, de tamanho. Então na prefeitura consta lá que eu tenho 150 metros quadrados, o cara fez um puxadinho, né? Na verdade agora tem 250. Né? Também é uma forma de irregularidade. Eu posso ter regularidade na prefeitura ou irregularidade, mas por outro lado no registro não está regular. Porque não tem informação nenhuma da construção no registro, ou porque essa informação está em descompasso com a situação atual, né? Porque, novamente, foi ampliado, foi demolido, foi feita uma nova construção, né? E, claro, o tradicional, aí é a situação na qual eu vou obter um documento na prefeitura, em geral, o ABITS, né? A certidão negativa de débitos, e vou regularizar a situação no registro. Mas o problema é que nem sempre isso é possível. E há muitas situações nas quais isso acontece, né? Por exemplo, porque a construção, apesar de existir, está fisicamente lá posicionada, ela afronta alguma norma urbanística e, portanto, a prefeitura a considera irregular para sempre, né? Nós temos um problema, quer dizer, então o município ajuiza ação demolitória para fazer as pessoas demolirem essas construções irregulares, é muito difícil, quer dizer, são em situações muito extremas. Então a pessoa fica fadada a ter uma construção irregular de maneira perene, né? Às vezes nós temos um problema na situação dominial. Então a construção em si existe na prefeitura, é mencionada no registro, às vezes até a área total é correta. Mas eu tenho um problema na situação dos títulos. Por exemplo, uma coisa que é comuníssima no interior, que é um prédio de apartamentos em que os proprietários das unidades têm todas frações do terreno, ainda que eu tenha a construção averbada. Quer dizer, não houve a instituição de condomínio de maneira a tornar cada um proprietário da sua unidade autônoma, do seu apartamento, né? Também é uma situação de irregularidade de construção. Na realidade das cidades que têm um centro histórico, regiões mais antigas, isso é ainda pior. Porque muitas vezes os prédios aí que já são antigos, têm 50, 60, 100 anos, né, de existência. Então o Brasil tem já edifícios aí com mais de 10 andares, já tem praticamente quase 100 anos. Final dos anos 20, começo dos anos 30. Né? Muitas vezes eles são absolutamente incompatíveis com tudo que se exige hoje para uma construção. Então não tem escada de incêndio, né? Não tem acessibilidade, né? Não tem, enfim, um monte de problemas. Né? E aí então a pessoa tenta regularizar isso e não consegue, porque as leis mudaram, na época era regular, hoje não é. Né? E falta ainda muito aos municípios regras a respeito disso, quer dizer, regras que permitam uma construção antiga, uma edificação antiga, ser trazida para a regularidade de maneira viável. Né? Então imagina aqui em São Paulo o edifício Martinelli, imagina ali os prédios que estão ali por perto. Né? Se para regularizar for necessário, né, colocar escadarias de incêndio, não vai ser feito, não tem nem espaço, não tem onde, não tem recuo. Né? Então tem que demolir. Não, também não dá, porque os prédios são todos tombados, então também não pode demolir. Então a legislação joga o proprietário a uma situação de irregularidade perene. Né? E se era muito comum antigamente que os prédios fossem construídos por uma certa família, né, para alugá-los, e portanto não fazia diferença a titulação, porque afinal
todas as relações com as unidades seriam apenas de caráter contratual, obrigacional. Hoje isso já não é mais assim, porque as famílias muitas vezes já têm interesse em vender as unidades, ou então em ter cada um unidades específicas, etc. Né? Bom, isso aí se insere num contexto maior, e aqui já trazendo, talvez adiantando sua próxima pergunta, trazendo para a realidade aqui da capital, que é a realidade de se tentar reocupar o centro da cidade, né? Bem, quer dizer, para reocupar eu preciso ter segurança jurídica, eu preciso ter pessoas dispostas a investir nos imóveis, né? Então as pessoas querem fazer um retrofit, por exemplo, pegar lá um prédio que era um prédio comercial e transformar em residencial, ou vice-versa. Tudo bem, infelizmente nós ainda não temos uma legislação municipal que acolha essas situações e estimule a regularização dessas construções, de forma a torná-las compatíveis com os usos que se tem hoje, né? Então, na verdade, eu não tenho aqui soluções da capital, eu tenho lamentos, eu tenho problemas. Infelizmente, essa situação da regularização das construções ainda é muito mal parada. Quer dizer, o que é o grande furo do direito de laje, né? Quem é o engenheiro que vai assinar lá a regularidade da construção prévia, da construção base. Se não foi ele que construiu, não sabe como foi feito. Quer dizer, se cair, ele vai colocar o nome dele ali para ser exposto para execração pública, responsabilidade civil, até criminal. Não, né? Então, esta questão da irregularidade das construções, né, e de como trazê-las para o mundo da regularidade, da titulação atualizada, de propriedades individualizadas, isso ainda está por fazer. Quer dizer, é um tema ainda que precisa ser mais bem desenvolvido. Vou até respirar, doutor Ivan, mas eu queria destrinchar um pouco aqui as falas da doutora Paola e do doutor Ivan, para que quem esteja assistindo, quem esteja ouvindo, e até para o meu aprendizado dos demais colegas, para que a gente possa entender o que é todo esse oceano de informações sobre as construções irregulares. E daí eu vou pontuar o que eu gostaria de resumir e vocês me corrijam se eu estiver errada. O primeiro ponto é identificar se nós estamos falando de um núcleo urbano informal cuja base seja o loteamento, como a doutora Paola comentou, né? Ou se esse núcleo urbano informal tem a sua base sobre uma edificação. Então, se é sobre uma edificação, um edifício, um condomínio, sei lá, de lotes, alguma coisa nesse gênero, o foco será de imediato a construção e a titulação em cima dessas construções. Diferente do loteamento, em que você tem uma base sobre a divisão da gleba e a regularização dessas construções poderá ser uma etapa concomitante ou posterior. E daí, aqui eu vou passar a palavra para a Paola e depois para o Ivan, mas a minha primeira pergunta para vocês é se ela é junto se ela é junto, ela corre por dentro do programa de regularização fundiária, se ela é posterior, ainda terá que ser em conjunto ou cada um vai ter que se resolver perante a Prefeitura Municipal? Essa é a minha primeira pergunta. E daí nós temos todas as ponderações do Dr. Ivan, quer dizer, a gente fala de edificações irregulares, nós podemos falar da edificação não estar no cadastro municipal e isso interfere na avaliação dos imóveis, né? Demanda um efetivo da prefeitura ir até o local ou utilizar de programas tecnológicos para saber dessas construções. A prefeitura pode saber da construção, mas não sabe a área direito, como o senhor mencionou. Está na prefeitura, mas não está registrado. E daí, para mim, o mais grave de todos, né? Quer dizer, a construção não se adapta em nenhuma base legal para se tornar regular. E daí devolvo mais uma pergunta para o doutor Ivan. Qual é o papel do município nessas circunstâncias de estudar e avaliar como colaborar com os seus cidadãos nessa regularização, até porque fala da depreciação do ativo imobiliário, né? Quer dizer, fala da depreciação da propriedade desse cidadão. Mas por partes. Paola, a primeira pergunta,
se no loteamento existirem construções, a regularização das edificações correndo após a regularização da titulação das propriedades, corre ainda por dentro de um programa de regularização à parte, ou os cidadãos e os proprietários terão que se resolver sozinhos com isso? Bom, no mundo ideal, na verdade, né, no mundo perfeito, vamos dizer assim, as edificações elas já constariam do projeto de regularização dentro da regularização inicialmente, né? Então, quando o município, a lei fala, né, que vai ser feito um projeto de regularização, que o município vai olhar, vai fazer um projeto de desconformidades, já vai olhar para essas edificações e vai ver o que dá para aceitar de desconformidades e o que não, né? Então, por exemplo, a questão das áreas de risco, por exemplo, já são olhadas no momento em que se faz a regularização. Se eu tenho um loteamento em área de risco, o município já vai ter que avaliar esses riscos, né? Então, isso tudo é intrínseco também da regularização. Então, o mundo ideal é que esse projeto de regularização, que é o projeto onde ele vai identificar todas as características do núcleo urbano informal, ele já identificasse as edificações e se elas são aceitáveis do ponto de vista mínimo do que é possível, porque assim, é claro, ou assim, é muito fácil de se perceber que muitas vezes, né, num núcleo urbano informal, as edificações não vão atender os padrões urbanísticos do plano diretor, do Código de Obras. Então, assim, a gente vai ter problema de altura de edificação, de recuo, de gabarito. Então, isso já deveria ser analisado no momento da aprovação da regularização. Por quê? Porque assim, a regularização ela é uma série de aprovações, né? Ela é uma série de dimensões, de verificações para você chegar na regularidade plena do imóvel. O que é a regularidade plena? É você ter uma matrícula com a descrição correta, com a titularidade correta e com a edificação corretamente averbada. Então, essa é uma regularização completa, né? Então, assim, não faz, no meu entendimento, não faz sentido o município aprovar uma regularização fundiária do loteamento, ou dos lotes, se depois ele não vai aprovar a regularização das edificações, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que colocar como base, porque, assim, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo que por economia, ou seja, por falta de verba, por falta de pessoal, por falta de engenheiro, os municípios estão regularizando o solo, que é mais fácil. Eu vou lá, faço uma planta, divido a planta em lotes e vou falar assim, ó, deixo a regularização das edificações para o proprietário fazer. Quando há uma regularização de interesse específico, ou seja, aquela em que a população atingida tem média ou alta renda, até faz sentido você falar, não, cada um depois vai procurar a sua regularização, desde que haja um entendimento de que aquele imóvel veio de regularização, então eu não posso exigir os mesmos padrões que eu vou exigir para um imóvel comum, regular. Né? Porque, justamente, se eu aprovei esse núcleo urbano para ele ser integrado ao ordenamento territorial, ele deve ser integrado de maneira completa, inclusive com as edificações. Então, o que mais acontece em Reurbier é isso: o município aprova a planta de loteamento e depois cada um que vai procurar. Nada impede que quem está promovendo a regularização, que geralmente ou é um parcelador faltoso porque o Ministério Público está em cima dele para ele regularizar, ou são os próprios beneficiários em sistema de associação de moradores, nada impede que eles já façam isso no momento inicial, ou seja, já contemplem a edificação nas plantas, nos projetos, né, que facilitaria muito essa aprovação. Porém, quando a gente fala de REURB-S, que é a regularização de interesse social, isso fica bem mais claro, né? Porque daí, assim, muito provavelmente os problemas urbanísticos de uma REURB-S vão ser muito maiores. Então, empurrar essas pessoas depois para se virarem como é que elas vão aprovar esses projetos posteriormente, causa uma série de problemas, como o Dr. Ivan falou. Por quê? Porque daí, muitas vezes, quando você trata essas regularizações de edificação individualmente,
dentro da prefeitura isso é encaminhado para o departamento que aprova a edificação. E aí esse departamento que aprova a edificação, ele vai olhar para o código de normas lá e vai falar, não posso aprovar, não tenho recuo. Só que esse imóvel vem de regularização, então a gente não pode aplicar a mesma régua. Então há aí é muito mais produtivo que o município se organize para aprovar essas edificações pelo departamento que aprova a regularização, porque é quem já está ali entendendo que a regularização, na verdade, é uma flexibilização de parâmetros. A gente trabalha com flexibilização de parâmetros em todos os aspectos, nos aspectos urbanísticos, ambientais, sociais e também de edificações. Né? Então, o que se discute hoje, a gente teve essa discussão, inclusive, quando foi reformar as normas de serviço aqui de São Paulo, que a gente tinha, né, pessoas que queriam que colocasse nas normas a obrigatoriedade de se regularizar as edificações concomitantemente com a regularização do solo. Então, havia essa vontade. Porém, se entendeu que isso ia ser mais prejudicial para o sistema do que benéfico. Por quê? Porque você torna tão difícil fazer a regularização que a regularização acaba não saindo. Então é melhor fazer por etapas, mas fazer. Mas o fato é que hoje a gente tem um problema. Então, assim, especialmente com relação aos loteamentos. Muitas aqui, assim, eu sou, acho que, não sei se eu falei isso ou se a doutora Érica falou, mas eu sou registradora de imóveis de Taubaté, interior de São Paulo. A gente faz muita regularização, a gente já fez 87 núcleos, né? Regularização de 87 núcleos. Eu tenho, acho que 2 desses núcleos 2 ou 3 eram condomínios, o resto eram loteamentos. Desses loteamentos, nenhum foi feito a regularização da edificação. Então a gente está hoje discutindo como que a gente vai impulsionar essa regularização das edificações por conta desses entraves da legislação, né, e da falta, às vezes, de entendimento de que o imóvel que vem de regularização tem que ter uma flexibilização também nas normas de construção, porque senão fica impossível a regularização. Excelente, tá aí um exemplo da tua circunscrição, não é, doutora Paula, que em breve terá um resultado, uma resposta para essas ações a posteriori. E até para explicar para quem tem interesse o quanto é benéfico fazer durante já o processo, né? E o quanto é benéfico fazer depois, né? Colocar na balança, entender o que é pró e o que é contra. Doutor Ivan, lembro do nosso último Ribcast, eu saí com tantas perguntas que tive a impressão que quando o senhor fala, nosso cérebro começa a fazer múltiplas sinapses para encontrar as soluções e as teorias possíveis para aplicar para as problemáticas e para os impasses que o senhor nos apresenta. Mas acho que é o maior elogio que um professor pode receber, então muito obrigado. Olha, é porque eu já fui professora e sou uma aluna assim, encantada por quem consegue palestrar com tanta sabedoria quanto o senhor. Mas em São Paulo, até para a gente exemplificar para prefeituras ou agentes públicos que assistem o nosso podcast e que assistem aos nossos vídeos, o senhor já presenciou algum exemplo de iniciativa do Poder Executivo envolvendo essas regularizações, seja na capital, ou seja no estado, ou no ministrado das suas aulas, que possa ter conhecimento desse envolvimento da prefeitura? Sim, muito bem. Justiça é tratar desigualmente os desiguais, né? Os municípios têm que criar regras próprias para acolher situações de edificações consolidadas, que já existem, não vão deixar de existir, especialmente em função de um aspecto temporal, quer dizer, quando aquilo foi construído, aquilo admitia-se como regular, ou não havia regra a respeito, né? E claro, naturalmente, em alguns casos, mesmo quando aquilo não se admitia, se não vai ser demolido, né? Então, quer dizer, de algum modo aquilo foi aceito, né? De algum modo o tempo fez aquilo como se quase houvesse uma espécie de uma decadência do direito do município de demolir, né? Então isso tem que ser de algum modo trazido para a regularidade. Então, quer dizer, primeiro ponto, tem que ser criadas regras específicas para tratar da situação de edificações que estão consolidadas, especialmente edificações muito antigas, né? Sob pena de não se conseguir regularizar. Então eu tenho uma situação aqui que é bem interessante e é muito ilustrativa.
Então, um determinado prédio, situado aqui nas proximidades do Largo de São Francisco, né? Então ele foi, usando uma expressão da moda, retrofitado, né? Então foi modificada ali a destinação dele, a distribuição ali das unidades, dos apartamentos, etc, etc, etc. Né? Acontece que, não obstante a construção em si já fosse mencionada numa transcrição de origem lá, muito antiga e tal, né? Não tinha ali qualquer referência, nem mesmo a área daquela construção. Né? Procurando-se a prefeitura, não havia lá nenhum arquivo contendo menção a esse edifício. Porque já aconteceu aqui no município de São Paulo de arquivos serem inundados, pegarem fogo, mofarem, enfim. E assim, o arquivo da Prefeitura de São Paulo, no âmbito imobiliário, é deficiente, falta muita coisa. Né? Como é que foi possível regularizar? Porque por muita sorte, mas muita sorte, né, havia em poder de alguém que na época acompanhou construções nos anos 50, a planta original aprovada, com os carimbos da prefeitura, etc. Né? Então, com base nisso, nós conseguimos inserir a área, com base nisso instituir o condomínio, etc. Mas não fosse isso, esse prédio estaria condenado à irregularidade, porque a prefeitura não faria uma nova aprovação, porque atualmente o prédio não preenche os requisitos urbanísticos. Né? Então, quer dizer, muito bem, eu tenho que ter uma solução. E aí, com base nisso, eu vou fazer uma pergunta para a minha colega Paola, porque é a nossa grande especialista no assunto. Né? Quando eu tenho a REURB, eu acabo tendo uma espécie de uma, vamos dizer assim, uma bolha, né? Que tem ali um sistema próprio, leis próprias, quase que uma física própria, né? Que é a bolha inteira da REURB, quer dizer, estando dentro daquilo ali, vale lá um monte de coisa que no mundo normal não vale. Né? Fora disso, não é bem assim. Né? E a pergunta, na verdade, eu também não tenho a resposta, né? Eu não quero pôr a Paula numa frigideira também, mas é porque se ela não souber, porque realmente não tem a resposta. Qual é o corte, né? Quer dizer, do núcleo urbano informal. Né? Então, se a gente pegar aqui na região central de São Paulo, fizer um triângulo ali, do Largo de São Francisco, o Mosteiro de São Bento e o Pátio do Colégio. Né? Ali no meio, eu tenho inúmeras construções irregulares. São aqueles prédios de 4, 5, 6 andares, às vezes até 10, que a gente vê por ali. Inúmeras, né? Quer dizer, aquilo ali a gente pode dizer que é um núcleo urbano informal. Né? Qual que é o corte do núcleo urbano informal para aquilo que não? Então nós temos que tentar resolver de outra maneira, pelos cânones tradicionais. É uma grande questão. E para essa eu não tenho resposta. Eu acho, Ivan, que esses prédios antigos e que eles são divididos em unidades, né? Eles são sim núcleos urbanos informais. Acho que dá para usar a regularização fundiária para regularizar eles. O que a gente deveria pensar é o seguinte: não, se for um prédio, como você falou, um prédio que ele é todo usado por uma pessoa só, uma família, uma empresa, aí não, porque daí é o prédio da família, da empresa. Mas se eu tenho unidades lá, né, nesse prédio, eu tenho o que a lei chama de unidades imobiliárias, né, de pessoas diferentes, de ocupantes diferentes, e é um núcleo antigo, né, que a gente tem toda a discussão do marco temporal, se vale, se não vale, enfim, deixando essa discussão de lado, mas sendo antigo, não tem discussão a respeito, eu entendo que cada edifício desse é um núcleo urbano informal. Então, há ocupações, né, o prédio não está abandonado, porque para prédios abandonados também a gente tem uma outra questão, que é assim, não tem ocupação, né, então quando a gente fala na lei de regularização, a gente fala em ocupantes. Então, para os prédios abandonados, é um pouco mais complicado porque a gente não tem ocupantes, mas esses prédios que estão ocupados, que tem gente lá nas unidades e são de pessoas diferentes, eu acho que a regularização acerta esses prédios em cheio. E aí dava para tratar cada edifício como uma regularização fundiária separada. A gente fez aqui em Taubaté a regularização de um edifício de apartamentos. Ele era até de luxo, ele não era um edifício de baixa renda, não, era um edifício de luxo. Onde as unidades eram boas, de boa qualidade, né, de boa índice construtivo bom. Só que a venda foi feita através de venda de fração ideal. Então o prédio era irregular, por quê? Porque ele não tinha unidades, não tinha condomínio instituído, tinha lá o registro de várias frações ideais.
que, aliás, hoje em dia a gente não registra mais, então essas unidades estavam bloqueadas, vamos dizer assim, para trânsito imobiliário, porque a gente via, até pelos cadastros municipais, né, de indicação fiscal, que haviam apartamentos, mas na matrícula a gente só tinha a fração ideal, então as pessoas não conseguiam vender e registrar essas alienações. Então a gente fez uma regularização fundiária ali, então tratando aquele edifício como um núcleo urbano informal. Por quê? Porque cada unidade estava ocupada, tinha o seu proprietário através, né, proprietário não, tinha o seu ocupante, né, com seus títulos lá, a sua cadeia de títulos. Então a gente fez a regularização fundiária, titulou com base nos títulos que as pessoas tinham e resolveu esses problemas. Então eu acho que esses prédios antigos, faz tempo que eu escuto falar essa história dos prédios antigos do centro, e eu acho que sim, que salvo se estiverem abandonados, né, eu acho que sim, que dá para usar a regularização fundiária para isso, sim. Excelente. Nossa, quanta discussão e quantos temas só em cima da REURB de edificações, né? O tempo do nosso RIBcast é exíguo para abarcar tudo, mas Caleb, nos dê uma inovada no tema. Tivemos mudanças recentes na legislação federal ou normativas que possam impactar a REURB das edificações, que possam clarear para nós esse tema? Quando a gente fala de modificações recentes no tema de REURB, é relativo, né? As modificações mais recentes introduzidas são da Lei 13.465 e do Decreto 9310. E eu vejo, basicamente, 4 aspectos em que houve modificações positivas e simplificações. Então, o primeiro aspecto é que nós tivemos, embora previsto na parte do condomínio urbano simples, uma previsão de uma averbação simplificada de construção. Então eu posso fazer uma averbação por mera notícia de uma construção realizada na REURB, e isso tem um impacto positivo porque eu retiro a necessidade de aprovação do município mais uma vez. Então essa averbação simplificada já é uma desburocratização. A segunda inovação muito positiva que eu vejo é a criação de novos institutos urbanísticos que têm por finalidade a redução da complexidade dos institutos tradicionais. Então, quando a gente fala em condomínio urbano simples, é na prática um condomínio edilício com uma simplificação de requisitos. Nós podemos ver na laje também uma nova modalidade de superfície, que ela tem, por um lado, uma simplificação, por outro lado, uma materialização melhor no registro de imóveis, porque ela tem uma matrícula própria, então ela vira uma unidade autônoma. E nós temos ainda uma definição melhor pela legislação dos conjuntos habitacionais que já existiam. A terceira tendência que eu vejo é uma tendência de facilitar a titulação. Então, quando a Lei 11.977 falava em registro dos contratos ou falava em legitimação de posse, nós tínhamos um instrumento que era muito fraco. Em que sentido? A pessoa que se tornasse titular de uma legitimação de posse, ela podia ceder o seu direito, mas a pessoa que estava adquirindo não entendia muito bem o que ela estava adquirindo. É uma posse que pode ou não virar propriedade? Então, quando a lei traz a legitimação fundiária, que é uma forma originária de titulação pelo município, ela cria uma simplificação do procedimento e eu vejo até uma real inclusão dos beneficiários no sistema jurídico tradicional. O direito que você tem é um direito real, perfeito, que é uma propriedade. Então, esses 3 aspectos, na verdade, estão trazendo o que eu quero trazer, que é o 4º aspecto, que é uma responsabilização mais direcionada ao Estado na regularização fundiária. Então, o momento que nós estamos vivendo é em que o município faz as notificações, o município certifica que fez as notificações e o município responde se tiver algum problema. Qual que é a grande vantagem disso? Nós temos uma tendência de tornar a REURB cada vez mais próxima de uma aquisição originária. Isso faz com que todos os problemas eles se resolvam realmente na situação que é uma situação de extra-normalidade. A normalidade são as transmissões derivadas. A extra-normalidade, ou o anormal, no direito, excepcionalmente, são as aquisições originárias. Quando eu trato a REURB como aquisições originárias, quando eu simplifico os procedimentos e crio novos institutos, eu permito realmente uma efetividade do município. Então essas mudanças, que já vão fazer 8 anos esse ano, não são tão recentes,
elas modificaram o procedimento de uma forma muito significativa. A gente já fez aqui no cartório 2 regularizações de edificações, condomínios já completos, e uma delas, inclusive, a ênfase era na titulação, e a legitimação fundiária, ela realmente torna muito mais simples o procedimento. Então eu vejo essas modificações de uma forma muito positiva, e eu acho que a tendência da legislação é fortalecer essa multiplicidade de instrumentos. Excelente. Agora, Caleb, o usuário, o proprietário, o posseiro daquele imóvel, não vamos falar de posseiro não, proprietário, vamos partir do princípio que a regularização da propriedade já está feita, já está posta. Como esses ocupantes, esses proprietários dessas edificações, como que eles podem buscar a regularização desses direitos? Vão até a prefeitura, procuram um registro de imóveis, juntam todo o arcabouço de documentos, se juntam em uma associação de moradores. O que é possível fazer de maneira individual? Essa é uma pergunta interessante, porque no dia a dia do cartório, a pessoa não quer escolher necessariamente o meio. Ela não quer saber se ela vai usar uma REURB ou uma usucapião coletivo. Ela quer saber como resolver a situação dela. Então, para usar um termo do momento na justiça, igual tem justiça multiportas, a gente talvez pudesse falar em multiportas de regularidade. É comum que a pessoa comece com um advogado, falando, os condôminos querem se reunir para regularizar um condomínio edilício. A gente percebe que é uma área de marinha, São Vicente é um lugar com muitas áreas de marinha, e indica então a regularização pela SPO. Então, de uma forma mais abrangente, a gente pode falar em regularização fundiária por meio do município, que é a regularização fundiária estrito sensu mesmo, o município emite a CRF, e aí eu vou ter os legitimados da lei para isso, que são tanto os entes públicos como os beneficiários individual e coletivamente. Mas eu acho que é positivo a gente também trazer a visão para os institutos simplificados. Então, a usucapião extraordinária, por exemplo, a usucapião extrajudicial em todas as modalidades, ela tem potencial de regularizar várias situações. Por exemplo, eu tenho um condomínio de fato, instituído, já construído, que os titulares são proprietários de frações ideais. Faz sentido eu levar eles a uma regularização pelo município, se muito provavelmente, se forem poucas unidades, eles conseguiriam instituir e especificar? Por outro lado, se faltar a anuência do titular do terreno, às vezes é mais prático eu fazer uma usucapião extrajudicial e regularizar conjuntamente. Então eu percebo nas entrevistas que a gente faz no cartório, nas reuniões, que a tendência é primeiro ver se a gente consegue resolver independentemente do município. Se perceber, olha, sem o município eu tenho uma dificuldade muito grande, aí nós encaminhamos sim para que busque a municipalidade, especialmente em questões de titulação complexa. E o que eu acho mais interessante é que, em alguns casos, a questão que o município resolve é só titulação. Então nós temos um caso de um loteamento, foi perfeitamente registrado, todos os lotes delimitados, e foi bloqueado em certo momento. E o município falou, como que a gente resolve isso? Temos que relotear, temos que fazer projeto? Olha, se a implementação for de acordo com o projeto, vamos fazer uma REURB só para titulação. Notifica o titular e a gente entrega esses títulos. Então o que eu percebo hoje é que é muito mais uma questão de encontrar o melhor instrumento, e aí a usucapião por associação é interessante, a usucapião coletiva, embora não tenha sido tanto de aplicação prática, ela tem um papel também, porque o Estudo da Cidade prevê ela como uma forma, e até uma usucapião em conjunto. Se os moradores percebem que se conseguem se organizar e fazer a produção dos documentos, é a melhor solução. Um caso até interessante que a lei tinha resolvido, mas parece que o decreto mudou um pouquinho, foi as casas geminadas. Porque as casas geminadas, a princípio, quando instituíram um condomínio urbano simples, está resolvido, várias casas num terreno. Mas aí o decreto, ele disse que não poderia ter entrada autônoma para cada casa do logrador. Enfim, o que percebo é que cada vez mais nós vamos ter institutos mais específicos para cada situação e que possam facilitar essa regularização, seja pelo município, seja por algumas vezes com as partes resolvendo entre si. Fica claro, Caleb, até pelo o contexto do início do nosso episódio,
que quando a gente fala de ativo imobiliário, fala de propriedade, nós não podemos pensar de maneira estanque temporal, ou seja, faremos a regularização porque agora é o mais iminente e o mais necessário. Sem dúvida necessário também por questão de economia e eficiência, mas quando a gente fala de propriedade, é preciso pensar que nós estamos falando de uma história de um patrimônio que é contada hoje e que terá reflexo para hoje e para o futuro. A gente acabou de ver o exemplo do que foi trazido dessas edificações, né, onde as famílias alugavam os apartamentos e a ideia era ficar assim, ad eterno. Depois o proprietário falece, os filhos não querem mais coordenar aquele empreendimento, aqueles aluguéis, vendem de maneira isolada. Então, quando a gente fala de imóvel, é preciso pensar hoje e para o futuro, né? E essa é uma visão que a gente tem dentro do próprio registro de imóveis. Hoje, o registrador está aqui, né? Hoje a Érica está aqui, ela entende o documento, ela lembra do que ela escreveu. Mas o que está ali não é apenas para hoje, é para o futuro. Os reflexos são, né, a posteriori também. E daí, em cima dessa problemática, quais são as perspectivas para o futuro da regularização fundiária de edificações no Brasil? Nos dê chances de respirar mais tranquilos, Caleb, por favor. Olha, eu tenho a impressão de que algumas noções que hoje nos parecem caras, elas vão se mostrar talvez um pouco superadas. Então, quando eu penso no marco temporal, me parece uma coisa de difícil implementação a longo prazo. É como se eu fizesse uma lei para resolver só os problemas passados, esquecendo que esses problemas podem se repetir no futuro, e se não houver mudanças de certas posturas municipais, vão se repetir. Eu entendo que numa democracia com sistema eleitoral, algumas funções são impopulares. Então, a fiscalização de obras por chefes do executivo eleitos, elas têm uma dificuldade intrínseca. Por outro lado, como que eu vou resolver a questão a longo prazo? Eu percebo uma tendência de publicização ou de deslocamento das responsabilidades pela certificação para o município. Quando a lei mudou, a 13465, e tirou a responsabilidade das notificações diretamente do registro e trouxe os municípios com a certificação, teve uma simplificação positiva, né? O procedimento passou a fluir mais. Eu acho que uma compreensão vai se firmar cada vez mais de que a REURB, na prática, se não for exatamente uma desapropriação para fazer uma titulação, ela é pelo menos um reconhecimento de uso capião pela prefeitura para essa titulação e, nos casos em que eventualmente houver um erro do município, aí sim uma indenização. Essa tendência ela vai permitir que o procedimento tenha a fluidez que efetivamente o município necessita. Quando a gente fala de municípios grandes, é um exemplo lindo, o de Taubaté da Paola, mas a verdade é que nem todos os municípios conseguem ter essa mobilização para fazer em tão grande quantidade. Então, eu creio que maior quantidade de instrumentos para a REURB, maior simplificação e deslocamento da responsabilidade para o município é o que vai permitir um sistema que vai diminuir a irregularidade a longo prazo, até que um dia nós cheguemos nos sonhados 100% de regularidade. Excelente, Dr. Caleb. Voltando à perspectiva que o Dr. Ivan trouxe anteriormente, doutora Paola, vamos deixar os agentes públicos e os interessados em regularização fundiária e desenvolvimento imobiliário carregados de sinapses e questões sobre essas irregularidades. Como que a REURB de edificações, doutora Paola, se insere no planejamento e desenvolvimento urbano? Já ficou nítido que olhar e não procurar uma alternativa para a resolução já não se admite mais, né? Mas qual que é a dificuldade enfrentada para a regularização das edificações na REURB? Até trazendo a sua bagagem pessoal da sua circunscrição, e como que essas dificuldades podem eventualmente ser superadas? Bom, falar em planejamento urbano, né, em regularização,
é como se a gente fosse construir uma casa pelo telhado, né? É assim, o núcleo já está lá, né? Já existe, de fato, como o doutor Ivan falou, não vai ter muita, assim, a não ser que em áreas de risco, né? Áreas que não se possam regularizar. Por exemplo, há um caso aqui que eu não posso regularizar a edificação, que é edificações em áreas de APP, ou seja, ao longo dos rios, né? 15 metros nas margens dos rios, eu posso ter regularização lá, mas eu não posso ter edificação nesses 15 metros. Então, aí vai ter que demolir mesmo, né? Então, assim, tirando esses casos em que eu tenho risco que é não administrável, ou nessas áreas em que eu não posso ter construção mesmo, que a lei de regularização não permite, o planejamento é feito a revés, né? Ou seja, vai ter que se olhar para o núcleo e ver o que realmente é possível admitir. Qual que é a grande dificuldade, como eu já comecei até a explicar, mas qual que é a grande dificuldade em regularizar essas edificações? É que a lei federal, ela não traz um padrão do que é aceitável, né, em termos de flexibilização de regras para edificações. Então, a gente tem, por exemplo, na lei federal, a flexibilização de padrões urbanísticos, que é o que eu preciso minimamente de infraestrutura para aprovar uma regularização. Eu preciso de água, esgoto, energia elétrica domiciliar e solução de drenagem. É isso. Tendo essas 4, eu não preciso nem de calçamento, enfim. Então, eu tenho uma série de questões urbanísticas que eu posso abrir mão. Agora, do que eu posso abrir mão em questão de edificação, né? Então, eu tenho lá, os municípios têm uma série de regras de recuo, de altura máxima, de coeficientes de aproveitamento do solo. Então, assim, o que é possível abrir mão disso? A gente não tem isso. E eu também andei perguntando e pesquisando e conversando com as pessoas para ver se tinha algum município que tivesse uma lei municipal dando conta disso, né? São Paulo tem uma lei recente de regularização de edificações, mas ela não dá conta, é a lei 17859 de 2022, mas ela não dá muito conta desse assunto, né? Então, São Paulo, por exemplo, o município de São Paulo, né, tem uma lei específica de regularização, que é uma lei bem complexa, né, uma lei bem extensa, e também tem algumas legislações separadas. Então, assim, o que eu acho que seria o ideal, né? E aqui em Taubaté a gente está começando a discutir esta situação. De então criar-se uma lei municipal para dizer o que seria aceitável em termos de flexibilização de padrões construtivos para se aprovar numa regularização fundiária. Eu entendo que essa lei municipal ela não é necessária, assim, é possível aprovar hoje olhando para o núcleo como está, então fazendo os estudos de desconformidade, enfim, dá para o município olhar, né, com seu corpo técnico e falar, bom, se eu não vou demolir, se não tem, né, nenhum risco e a lei não veda esse tipo de regularização, porque a lei falou, ó, nessa área ao longo do rio não pode regularizar a edificação, então não há essa proibição, eu entendo que seria já suficiente para que o município regularizasse também essas edificações. No entanto, como a gente está encontrando tanta dificuldade, até porque é compreensível que o servidor público fique amedrontado, ele fala, mas eu vou aprovar isso aqui, né? Enfim, eu não tenho parâmetros para aprovar. Então seria salutar, seria bom, seria conveniente que tenhamos uma lei nos municípios para que o município olhe para a situação dos seus núcleos e veja o que pode ser aceito, o que não pode ser aceito, né? O que a gente não pode fazer é engessar essas regularizações de edificação por conta disso. O Dr. Caleb mencionou um ponto que eu queria ressaltar, que é a averbação de mera notícia, que é um artigo que veio lá no Condomínio Urbano Simples para a REURB-S, mas que hoje, eu até no meu livro eu escrevi, não, a gente vamos ampliar, e nas normas acho que a gente conseguiu passar isso também na reforma das normas, que vamos ampliar essa averbação de mera notícia para qualquer REURB-S, não só para condomínio urbano simples, mas para qualquer REURB-S. Por quê? Porque nessa averbação de mera notícia, a gente pelo menos tenha a informação de que lá existe uma edificação, qual é o tamanho, qual é a área dessa edificação e qual é a numeração predial.
Por quê? Porque quando a gente não regulariza uma edificação, a gente fica até com um problema de busca daquele imóvel, porque nos nossos indicadores, né, no nosso cadastro dos dados do imóvel, não tem esse numeração predial se a gente não regulariza a averbação. Então a pessoa nunca decora o número do seu lote, né? Ela não fala assim, eu moro no lote 20 da quadra D. Ela fala, eu moro na rua tal, número tal. Então esse número tal, ele só vai para a matrícula se eu faço algum tipo de averbação dessa construção. Como é difícil averbar a construção? Porque eu preciso de uma aprovação municipal. Então isso volta numa questão também que eu queria ressaltar, né? Qual é a situação que a gente tem hoje, né? Para a gente fazer uma regularização de edificação na matrícula do imóvel, o registrador vai exigir o quê? Em regra geral, o habite ou a certidão. Aqui a gente tem uma certidão de um alvará de conservação, que é para construções antigas, né? Eles têm uma regra que habite é só para construções novas e alvará de conservação, mas enfim, o documento que seja equivalente, né, do município aprovando aquela edificação. E a gente tem também a necessidade de apresentação de uma CND da obra, que é uma certidão negativa de débitos para com a Previdência Social. Então, num ambiente normal, né, de averbação de construção, a gente vai exigir isso, o requerimento do interessado, o habite ou o alvará de conservação e a CND do INSS. Na regularização, o que a gente tem? Né? A gente tem uma situação um pouco diferente. A gente tem já essa dispensa de habite para a REURB-S, a gente já tem normativa para dizer que na REURB-S eu posso dispensar esse habite e eu posso dispensar essa CND. Então, para a REURB-S, isso ficou bem simplificado, inclusive nas normas de São Paulo. A gente teve uma alteração recente, que agora, como eu falei, do final do ano passado, nas normas de São Paulo, até alterou-se o item 274.10 para deixar isso bem claro e para dizer, inclusive, que independe de declaração de estabilidade da construção, porque também essa era uma questão que ninguém queria assinar, né? Quem que vai assinar que a construção é estável, sendo que até no direito de laje essa questão se colocava. Então houve uma alteração normativa aqui no Estado de São Paulo para dizer não, se a REURB-S não vai precisar de declaração de estabilidade, nem no direito de laje e nem em qualquer outra construção, e também vai se dispensar o habite e a CND. A questão que se coloca é na REURB-E, que na REURB-E isso não é claramente dispensado. A gente tem o 247A da Lei de Registros Públicos, que é o artigo que fala que também para a população de baixa renda, que viva há 5 anos, que seja unifamiliar de um só pavimento, a gente também não vai exigir o habite. Então a gente também tem uma flexibilização aí de regra de habite, mas em REURB-E não. Então na REURB-E é onde a gente encontra a maior dificuldade de fazer essa regularização das edificações, porque o município diz que não tem parâmetro, né? O particular que vai lá individualmente esbarra nas regras do Código de Obras, do Código ou do Plano Diretor, em que estabelece itens de padrões, né, construtivos que não são alcançados na regularização, então a gente fica nesse limbo. Então, assim, o que eu vejo como importante, né? Ou uma conscientização dos municípios de que eles têm que tratar a regularização da edificação como uma etapa a ser alcançada da regularização, ou seja, enquanto eu não regularizar as edificações, eu não completei o ciclo de regularização fundiária, então eu preciso completar esse ciclo. E, de outro lado, seria salutar uma lei municipal nos municípios, dando conta das suas peculiaridades em relação a esse assunto. Até anotei aqui, doutora Paola, 2 pontos bem importantes para a gente deixar marcado. Primeiro, não engessar, né? Buscar o que a lei não veda, como a doutora mencionou, das áreas, né, ambientais. E, acima de tudo, a segurança, que é o mais delicado, né? Imagina o agente público olhar para uma construção e se responsabilizar por aquela regularização, dando segurança e até diria, né, aparência de segurança, quando ele nem sequer precisa emitir a declaração de estabilidade, né? Me coloco no lugar do agente público e fico com essas reflexões também.
esse Ribcast de hoje, eu acho que sairei com mais perguntas para pesquisa do que propriamente respostas. Mas, doutora Paola, e o advogado, o registrador, os servidores municipais que precisam se aprofundar no tema? E daí, faço a pergunta para a doutora Paola e doutor Caleb e doutor Ivan, se quiserem complementar. Quais obras eles poderiam pesquisar? Existe algum evento nacional que isso possa ser discutido? O que a doutora indica para esses profissionais? Bom, eu tive a alegria de coordenar um curso sobre esse assunto. Então, a gente tem um curso que chama REURB 2.0, que está na plataforma da Uniregistral. É um curso que tem mais de 40 aulas, mais de 30 professores diferentes. Então, eu fui buscar realmente profissionais diferentes, de áreas diferentes. Então, a gente tem o defensor público, tem o advogado, tem vários registradores. Então, tá todo mundo lá, né, no curso. É um curso que bastante atual, a gente gravou no final do ano passado, e é um curso vivo, a gente ainda vai ter novas gravações, inclusive para atualizar coisas, né? Agora vai sair uma nova gravação da atualização das normas de São Paulo. Então, é um curso que a gente indica bastante, né? Esse curso que está na plataforma da Uniregistral. Eu não posso deixar de fazer o merchan, né, do meu próprio livro, que está na 3ª edição, que é o Regularização Fundiária Urbana e seus mecanismos de titulação dos ocupantes, que sai pela editora Revista dos Tribunais. O melhor lugar para adquirir é no site da editora mesmo, que é www.livrariart.com.br. Existem diversos outros livros de regularização e, inclusive, muitos artigos nas RDIs, né? O Dr. Ivan também coordena a revista de Direito Imobiliário, e a gente tem praticamente em todas as edições, ou se não todas, né? Pelo menos em quase todas as últimas edições, desde a lei de 2017, um ou mais artigos de regularização fundiária saindo publicado nas RDIs, que também são fonte de muito conhecimento, muito debate. Um livro que eu gosto bastante, especialmente prático, assim, para quem, né, até para os servidores públicos, com bastante modelo, é o livro da Michele Cunha, que é a registradora em Minas, né? Agora não vou lembrar o nome da cidade dela, mas é um livro uma manual de regularização fundiária, é um livro bastante prático, tem bastante coisa lá, gosto bastante do livro da Michele. Enfim, a gente tem alguns livros, e esse assunto parece que ele é um assunto que está sempre agora, né, em discussão, porque eu acho que criou-se, né, depois desses anos que nós tivemos, né, de 2017 para cá, criou-se uma ideia dentro do governo, dentro do Poder Executivo, dentro do Judiciário. O CNJ ele está se mostrando cada vez mais comprometido com essa pauta da regularização. Então, a gente vê que isso está saindo, está transbordando, né, do meio ali dos livros e do acadêmico para os eventos, né? O Ministério Público faz eventos, a Defensoria tem os seus eventos. Então, a gente está vendo que essa é uma questão que está sendo cada vez mais discutida. Quero ver se os meus colegas têm aí complementações de indicações para aprofundamento, mas que eu pude separar foi isso. Doutor Ivan? Eu iria indicar exatamente o curso da Uniregistral e o livro da Paola. Então, de minha parte, já está indicado. Então, estamos muito bem respaldados. Doutor Caleb? Eu vou dar o segundo endosso para o curso da Uniregistral e o livro da Paola. O livro da Paola é tão bom que eu já comprei umas 6 vezes. Porque cada vez eu compro o livro, um funcionário vem, eu entrego para ele e com uma nova edição para mim. E preparando para essa gravação, eu tive que comprar mais uma vez, porque minha última cópia eu tinha ido embora também. Realmente é um livro muito prático, muito direcionado. Eu tenho as versões e-book e físico. E acho que em amplitude, em profundidade, o curso é maravilhoso e o livro da doutora Paola também. Muito obrigada. Que episódio cheio de informações, enriquecedor. Muito obrigada a todos vocês. Por favor, doutor Ivan, suas considerações finais. Bem, só mais uma pequena reflexão aqui, até pegando um gancho do que o Caleb falou, né, que é a questão dos marcos temporais, né? Quer dizer, se é realmente um imóvel que já esteve irregular, mas a lei mudou, é uma situação. Outra é aquele imóvel que nunca esteve irregular, e aí a gente cria uma lei de exceção para dar uma colher de chá, né, para regularização.
e sempre com aquela ideia, agora é a última vez, né? Aí passa mais 10 anos, não, agora é a última, né? Agora, por que o imóvel é irregular, né? Então, o sujeito coloca a família dele para morar na beira do córrego, no morro, sujeito a deslizamento, porque quer uma vista lá do alto? Não, porque ele não tem onde ir, né? É o lugar que ele conseguiu ali ocupar, invadir. Então, na verdade, o problema se relaciona com algo muito maior, quer dizer, a própria falta de moradia, etc. Agora, mesmo o imóvel situado numa área que pode ser regularizada, né? Por que ele optou por torná-lo irregular, né? Quer dizer, por falta de sanção, por falta de punição? Pode ser. Mas será que o poder público tem estrutura para punir todo mundo que faça algo irregular? Ou será que o sujeito faz uma ponderação e a regularidade é tão difícil, tão custosa, tão onerosa, que os benefícios que a regularidade gera não valem a pena? Quer dizer, né? Eu prefiro então ficar na irregularidade a incorrer nos custos para fazer uma construção regular, né? Porque a minha ponderação de custo-benefício simplesmente não vale a pena, né? Pode falar assim, falta de conscientização, será? Né? Porque isso também tem um limite, né? E eu conheço uma situação como é de construção, mas é exatamente disso. Então, essas chácaras de recreio que ficam nas franjas aí das cidades, né? Muito bem, transforme o imóvel em urbano e você conseguirá regularizá-lo, porque as dimensões são compatíveis. Não, porque o IPTU custa tão mais caro que o ITR que eu prefiro mantê-lo na regularidade, né? Então, quer dizer, é só uma reflexão, né? Uma das causas da irregularidade é a dificuldade de regularizar. Então, quer dizer, não faz sentido já aliviar regras, reconhecer que o nosso país tem dificuldades para sempre, ao invés de ficar criando soluções pontuais aí com marco temporal a cada tantos anos. Enfim, mais eu agradeço aí pelo convite, cumprimento aí todos os participantes do podcast. Muito obrigada. Dr. Caleb, muito obrigada pela sua presença, suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. E acho que a mensagem final que eu queria trazer para todos os envolvidos na regularização é que é trabalhoso, mas é um trabalho que vale a pena. Faz 2 semanas mais ou menos, eu fui numa entrega de títulos de regularização pela prefeitura. E você vê as pessoas recebendo e saber que aqui é uma mudança no patrimônio de uma família, em como eles vão se inserir na sociedade, em poder vender com financiamento, é uma coisa muito gratificante. Tem um aspecto social do registro de imóveis que chama realmente muita atenção. E é trabalhoso. Eu digo que 80% das reuniões que eu faço são com a prefeitura, sobre regularização fundiária, né? Mas funciona. Então, o incentivo realmente é para trabalhar em prol disso, porque tem um efeito social muito positivo. Agradeço mais uma vez o convite, parabenizo meus colegas também, e é isso. Com certeza. Muito obrigada, doutor Caleb. Doutora Paola. Eu também queria encerrar esse programa agradecendo pela oportunidade, dizendo que nesses anos todos que eu estou aqui, eu estou há 15 anos aqui à frente da Serventia e já trabalhei com a Lei 11977, né, já fazia regularização antes da Lei 13465, e o que eu percebo é que, assim, para fazer regularização, né, para conseguir vencer, né, todas essas providências e tudo que tem que ser feito, a melhor saída é realmente o diálogo e a cooperação entre cartório, prefeitura e eventuais outros agentes, né, que estão interessados na regularização, ou associação de moradores, ou, né, os beneficiários que se reúnem para fazer essa regularização. Então, eu tive a felicidade, a gente está aqui na 3ª administração municipal, de partidos diferentes, de linhas diferentes, mas sempre a gente conseguiu uma porta de entrada no município e um entendimento de que eu não posso falar uma coisa e o município falar outra. A gente tem que se entender qual que vai ser o caminho, qual que vai ser o modus operandi, né? O que a gente pode fazer para encurtar distâncias, para atender os anseios da população. Então, para mim, essa é a forma de trabalhar mais efetiva. Justamente essa sinergia entre cartório e prefeitura, especialmente, né, entre cartório e prefeitura, com essa disposição, né, porque, na verdade, assim, tudo que a gente aprende, né, de teoria do direito registral, chega na regularização, a gente desaprende, a gente não aplica, né, mas esse esforço é realmente muito gratificante e a gente vê
a segurança jurídica que a gente proporciona, né? Como é importante a população sair com o título, né? Com uma matrícula atualizada em seu nome, né? Com um registro de titulação e com essa situação regular. Então, todo esse esforço é recompensado por essa função social que, na verdade, a gente exerce quando a gente trabalha com regularização. Sem dúvida, doutora Paula. E daí eu vou até amealhar com a fala do doutor Caleb, né? Diálogo e cooperação, principalmente entre as multiportas da regularidade, né? Não vou mais esquecer esse termo, doutor Caleb, multiportas de regularidade com diálogo e cooperação. Muito obrigado a todos vocês, um episódio riquíssimo que nos faz pensar e refletir, principalmente pensar e refletir que o Registro de Imóveis do Brasil faz parte desse diálogo e cooperação. Estamos aqui no nosso 23º episódio de RIBcast, falando de temas do registro de imóveis com impactos na vida de pessoas e no desenvolvimento do país. Não é a primeira vez que a gente fala de REUB, com certeza não será a última, mas nós destacamos sempre: Registro de Imóveis do Brasil é conhecimento e tecnologia, e daí vou alinhavar com as palavras que mencionei para o Dr. Ivan, é também múltiplas sinapses em cada tema que a gente aborda. Muito obrigada pela presença de vocês. Finalizamos mais um RIBcast, que sai sempre no dia 21 do mês, como todos vocês repetidamente já sabem, que é o dia do Registro de Imóveis do Brasil. Aguardo você no próximo episódio e também vendo cada um de vocês seguindo as nossas mídias digitais, no Instagram, no YouTube, no Deezer, no Spotify e por aí vai. Até o próximo episódio. Até lá!